Boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui reunidos novamente nessa casa onde todos nós aqui nos encontramos como frequentadores, colaboradores, trabalhadores. O importante é que nós estamos sempre, como diz a versão popular, juntos e misturados. E é exatamente nesse propósito, estarmos sempre juntos e misturados, que nessa noite nós vamos fazer uma reflexão. Como sempre, eu sempre comento que eu busco sempre um diálogo do tema, daquilo que nós possamos abrir a temática da noite e que vamos desenvolver os raciocínios perante e diante o que o Evangelho nos propõe, o tema nos proporciona o estudo e que o tema dessa noite, que é o capítulo 1 do Evangelho, o seu item 3 e 4, que fala sobre Cristo, é um tema deveras desafiador. Porque não é simplesmente falarmos do Cristo, o Cristo histórico. Esse que nós conhecemos, das versões, as narrativas. Mas o que o Evangelho nos propõe é muito mais do que apenas conhecer essa história do Cristo. Ele nos propõe, e exatamente o tema de hoje, por isso eu pedi o Evangelho, para que eu possa ser o mais fiel possível nas elucidações que o Evangelho nos traz. E esse capítulo, especificamente, que abre, após a introdução, que eu confesso que eu também sou assim. Eu quase nunca leio, é fácil a introdução de livros. Eu deixo para ver no final. Então, quando nós olharmos, e é importante que nós estudemos a introdução do Evangelho, porque traz de uma forma muito clara, bem detalhada, algumas colocações que ao longo de toda a obra, não só do Evangelho, mas as que estão relacionadas a ele, trazem de uma forma muito objetiva. Então, estudar as terminologias, as colocações, os conceitos e as explicações que ali são contidas e estão contidas é muito importante para a nossa educação, para o nosso conhecimento. E nesse capítulo, um pouco antes de começar, o item 3, que o título é Eu não vim destruir a lei, e aí nós vamos ver que o Cristo sempre foi a contradição em pessoa. O que ele dizia, ela provocava nas pessoas o absurdo, mas era o absurdo de elevação. Era sairmos da nossa zona de conforto. Está tudo muito bom, aqui está muito bem, está como eu quero, tem o arzinho, a água, a comidinha, o clima, as pessoas que me servem. E Jesus não veio para isso. Em todos os seus momentos em que ele estava ali, ele visava, no seu contexto, e é isso que nós vamos ver, qual era a sua missão, qual era a essência dos seus ensinamentos. No que realmente a proposta do Cristo, na sua missão crística, que encarnou junto a nós, nesse contexto maior, como tem lá nos livros antigos, o Filho de Deus entre os homens. Então nós precisamos, além de compreender essa essência, é onde nós nos colocamos, onde nós nos posicionamos em tudo isso. Então a nossa pesquisa, ela começa pelo Livro dos Espíritos, na sua terceira parte,
no seu capítulo 1, que fala sobre a lei divina, a lei natural, onde nós vamos falar um pouco sobre a pergunta 625. Também trazemos aqui os apontamentos da Gênesis, no seu capítulo 15, a superioridade e a natureza de Jesus. Então veja que todo esse compêndio de informações nós temos na obra básica, nas obras fundamentais. E são complementadas por toda a bibliografia nas quais nós podemos encontrar não somente referências sobre Jesus, mas principalmente qual era o seu propósito, qual foi a intenção dele. E também trazemos aqui, na parte 3 do livro Consolador, no item religião e no subitem chamado Jesus. Então, nós pegamos 3 livros que a gente pudesse construir a ideia, aquilo que nós queremos hoje conversar sobre Jesus. De modo algum, nós poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre o Senhor e o homem. É uma distância muito grande. Como o próprio Livro dos Espíritos nos coloca, em que Kardec pergunta sobre a distância evolutiva dos animais. Qual é a distância evolutiva dos animais para o homem? E a resposta é muito clara. A distância evolutiva que eles têm a caminhar no seu processo, no seu progresso de desenvolvimento, é a mesma que nos separa do Cristo. Então vejamos a amplitude de tudo isso. Então nós não poderíamos aqui estar fazendo uma analogia, porque nós podemos falar com propriedade. Seu nome? Felipe. A gente sempre tem que pôr alguém para ser o nosso coadjuvante, né? Felipe, sua profissão? É autônomo. Dentro da sua profissão, ele tem o domínio, a maestria, o conhecimento, em que ele lida com todas as circunstâncias daquilo que efetivamente está no seu campo de domínio e de conhecimento de precisão. Então, para falar de Jesus, nós precisávamos, primeiramente, conhecer profundamente o Cristo, senti-lo, vivê-lo, vivenciá-lo. Estamos muito distantes ainda. Mas nós vamos ousar aqui nessa noite, pedindo permissão à espiritualidade, eu sei e sabemos que o Cristo também tem, porque é exatamente essa a sua proposta. É que nós possamos frutificar a nossa mente, ampliar, abrir, desabrochar, fazer germinar o conhecimento, porque são as duas asas da libertação, da elevação do Espírito. A sua maturidade espiritual através do conhecimento, da sabedoria, e a sua maturidade moral, para que possa assim. É o nosso voo a ser alçado. Então nós, como dissemos no começo, nós vamos falar sobre a mensagem espiritual do Cristo. O que tudo isso tem a ver e por quê? Porque ele não veio antes e porque não veio depois. E porque nesse contexto nós precisamos compreender que tudo segue a um propósito. A vida, o universo, a formação dos planetas, a nossa estrutura orgânica também segue a um projeto, a uma ideologia. Então nós vamos ver que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona, qual é a nossa referência, como nós podemos nos parametrizar, onde nós podemos nos inspirar.
onde temos essa orientação? E nessa pergunta a resposta é Jesus. É bem curta. Talvez acho que é uma das mais curtas que tem no livro dos Espíritos. Apenas o nome de Jesus já diz tudo. Mas para isso nós vamos entender um pouquinho desse contexto do que nos leva a isso. Eu gostaria de pedir permissão a vocês, quando Jesus coloca, e aqui nós temos a orientação dos Espíritos, através da construção do Evangelho, que nos diz o seguinte. Nesse item 3, do capítulo 1, que é Eu não vim destruir a lei, ele já começa assim: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio sim cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o legítimo sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Será que com essa frase nós conseguimos formar, construir a ideia dessa missão de Jesus? Porque a gente sabe, através do próprio Evangelho, as passagens de Mateus, que ele foi muito fiel nas suas transcrições, até porque ele era muito detalhista nesse aspecto, que Jesus teve um momento que se adentrou lá ao templo e destruiu as bancas. Comerciantes na porta do templo, vendendo lá as oferendas, porque era um hábito, não que Jesus estava sendo contra. E aí entra um detalhe que nós precisamos entender. Jesus, para poder cumprir a sua missão como judeu, ele deveria e tinha que cumprir todos os estágios que o judaísmo exigia. Então ele não pôde, antes de cumprir toda aquela etapa iniciática do culto judaico, fazer nada. Ele teve que estar com os discípulos, ele teve que fazer a sua peregrinação, até chegar na idade em que ele podia ser ungido, que foi o batismo de João Batista. Então, até nisso, Jesus teve um cuidado, porque se ele veio para cumprir a lei e não destruir, também ele não podia bater de frente com os princípios judaicos, já que ele era um judeu. Então, ele tinha que seguir toda a ordem, a cultura, as crenças que ali eram colocadas, para que ele pudesse dar sentido na construção daquilo que ele estaria se preparando para fazer. Então, aquele comércio ali, uma vez por ano, os judeus se dirigiam a Jerusalém no sentido de fazerem ali as suas oferendas perante aos sinédrio, aonde eles iam e faziam a sua confissão pública, em voz alta, de tudo aquilo que eles queriam ser perdoados. Imagina, né? Se fosse hoje, um dia não seria suficiente, mas eles tinham um dia por ano. E aí eles chegavam lá, levavam a sua oferenda, que geralmente eram duas, que seriam levadas ao sacrifício, para que ali eles pudessem ser salvos, perdoados. Então eles chegavam lá perante o sacerdote. Nesse caso, tinham lá o Caifás e outros. E ali eles se publicamente confessavam tudo aquilo que diziam. E nessa
nesse caminho nas quais eles se colocavam, onde eles entregavam as oferendas, e tinha uma particularidade que conforme o que ele fosse confessar, tinha que ter uma oferenda à altura. Não podia ser qualquer um. Se chegasse lá com um pombo e a sua confissão fosse algo a mais, eles iam falar, não, volta lá, porque isso aqui não é suficiente. Até isso tinha se colocado. Então, quando no momento da confissão, as duas oferendas eram colocadas, uma era sacrificada ali, estava dentro de uma sala, onde ele fazia ali a sua declaração, e esse animal, ou aquela oferenda, era imolado. E tinha uma cortina, nas quais ele se colocava ali, naquele local, onde, no sacrifício do animal, o sangue respingava. E de todas as pessoas que naquele dia se dirigiam ali para fazer suas confissões, ali era lançada. E aí, ao final de tudo aquilo, que todos passavam por ali, aquela cortina, ou aquele tecido que ficava ali, onde recolhia o sangue que era entregue a Deus, depois esse tecido era amarrado ao pescoço, do animal, e era solto no deserto, que estaria sendo entregue à sua própria sorte. Então eles se sentiam totalmente limpos, livres. E quando Jesus chega, exatamente nesse período, ele viu a desordem, o volume de pessoas que ali se colocavam, e ele se irrita. Talvez seja uma das poucas momentos que a gente vê isso acontecer, em que ele se coloca naquele afronte, para mostrar às pessoas que aquilo nada mais era do que apenas externo. E mais adiante, quando nós vamos ver, em outros aspectos, em outras circunstâncias, Jesus, na sua peregrinação, em muitos momentos, quem aqui já leu o Novo Testamento? Quem tem o Novo Testamento em casa? Quem tem a Bíblia? Quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Ótimo. Já vão ser salvos. Isso já está combinado. Quem tiver todos eles, não vai ter como, vai ser salvo. Aí nós vamos ver que nesse contexto, quando Jesus coloca que ele não vim destruir a lei e dar sentido a ela, aí nós vamos lá na pergunta de Kardec. Qual é o modelo? Jesus. O que é modelo? Quem quiser responder, fique à vontade. O que é modelo? Eu não posso falar sozinho. Aqui o pessoal está de cá, já respondeu quase todo mundo. Faltam vocês. Um exemplo. O que mais? Uma cópia. Opa, estamos melhorando. Um guia. O que mais? Então veja, que modelo é o que nós devemos copiar, moldar. A maneira como a gente se porta, como se veste. Isso é o modelo. E o guia? O que é o guia? A gente usa toda hora, todo dia. Eu vou lá na casa de Walter e Elza. Tá, me passa o endereço que eu chego lá. Como? É o caminho. Ele é o que aponta o caminho. Não é o GPS, não. Mas é a forma como eu chego. Então, o modelo e guia é como eu devo me portar e como eu vou caminhar. Esse era a proposta do Cristo. Se Jesus era modelo e guia, qual
caminho que nós devemos copiar e que modelo devemos seguir. Vamos aprofundar um pouco mais. Eu já tive a oportunidade de comentar aqui em outras vezes, em outras palestras aqui, em outros locais. E eu sempre digo, a doutrina espírita é para ser questionada. É que nos provoca questionar. Vem cá, isso aí, o que está querendo dizer tudo isso? E isso é para nos provocar. Provoca porque nos proporciona a capacidade de querer interagir, de raciocinar, de conhecer, de aprender, de indagar. Ou nós vamos continuar sendo aqueles cordeirinhos, santinhos de presépio, balança para cá. Não. Essa é a razão pela qual Jesus, uma das razões. Então, quando a gente fala sobre isso, que nós devemos seguir, nós vamos ver que Jesus, qual foi a primeira revelação? Quem já leu a Bíblia, o Êxodo, o Velho Testamento, a primeira revelação ela veio com Moisés. Que foi exatamente o quê? O princípio do judaísmo. Deus único. O aprender, o reaprender o que outrora foi perdido. Quantos anos os judeus passaram subjugados sobre a escravatura, sobre o domínio dos egípcios? Mais de 400 anos. Lembra lá da história de José, que foi vendido, né? Aquela história toda. Começa ali. Procurem lá, se alguém quiser um resumo prático, pega lá um daqueles filmes bíblicos, que são muito próximos de uma realidade da Bíblia que está escrito, porque como eu gosto de estudar e gosto de ler, então assim, em 97, 98, eu fiz um estudo, e esse estudo durou mais ou menos uns 2 anos e meio a 3 anos, onde eu fiz uma análise. Primeiro eu li, para depois a gente fazer essa análise. Então eu li a Bíblia toda. Eu tinha uma Bíblia que eu ganhei de um ministro, quando eu morava em Salvador. Nessa época eu morava em Salvador. E o ministro que trabalhava com o serviço de Salvador. Eu ganhei uma Bíblia que eles estudavam. É totalmente diferente de tudo isso que a gente encontra. Ela é dividida, cada página tem, de uma parte dela para baixo, os comentários, os esclarecimentos que você vai. É uma Bíblia de estudo. É um estudo sistematizado. Então eu peguei essa e eu ganhei, porque ele me viu no trabalho, nessa época eu trabalhava no Bom Preço. E eu tinha sempre lá o Evangelho e o Livro dos Espíritos na gavetinha, que eu voltava do almoço, eu ficava ali, os meus restantes minutos do almoço, eu ficava ali envolvido com a leitura. E ele viu e falou: eu vou te dar uma Bíblia. Eu já falei assim: pronto, vai me querer converter. Por isso a gente não tem como falar de Jesus, porque ainda temos o julgamento. Impressionante, a casca não se dissipa. A casca dura que trazemos, vai querer converter. Pronto. Aí o Mário sentou e falou: olha, tem um livro. Ele foi me explicar o livro, eu fiquei encantado. Porque assim, eu pego um livro, eu devoro ele, porque eu tenho uma particularidade assim, eu não consigo ler apenas um livro. Eu tenho que ler 6, 8 ou 10 livros simultâneos, que eu consigo me concentrar em cada um.
E eu peguei esse aí e falei assim, eu vou ter que ler outros livros juntos. E aí eu consegui a Torá. Consegui o Alcorão. Já tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, o Talmud, e também tinha guardado há muito tempo, que eu queria uma época para estudar, mas quando eu via o tamanho, que é o Bhagavad Gita, que são 8 livros, 10.000 páginas, quase todo versado. Eu falei, mas eu vou ler, agora é a hora. Então eu comecei. Ganhei uma Bíblia evangélica, e ali eu comecei a fazer essa analogia. Quando nós passamos pela peneira ou pela análise, nós vamos ver que toda a essência que traz ali está contida dentro do mesmo raciocínio de orientação, de espiritualidade, da filosofia e, por que não dizer, também do conhecimento religioso. Ou seja, entre linhas, a moral. O que muda é a época, o momento, a circunstância, o povo que usa, porque não é essencialmente o texto, é o que eu faço dele. É como eu aplico, como eu coloco. Então, quando Moisés, no seu desafio, que às vezes eu fico imaginando, e aquele filme, chama Moisés, com Charleston Heston, eu era menino, viu, gente? Nessa época eu nem entendia muito, mas eu era menino, depois eu assisti, claro, né, para eu poder entender. Mas era um filme de quase 3 horas. Uma história belíssima. Belíssima. E o que mais impressiona foi o momento em que ele encontra, que ele tem aquele chamado, em que ele chega lá no Monte Tabor, e aquilo acontece. E aí quando ele volta, ele está de frente com o povo lá, já tendo construído os seus ídolos, já tendo construído os seus as suas referências idolátricas, e foi tudo o que ele queria desconstruir. Então o judaísmo, ele veio num momento em que Moisés, na sua missão, precisava trazer o princípio, o conhecimento, o fortalecimento da ideia principal do Deus único. Porque os Vedas, que tem um dos primeiros livros já escritos, já se falava do Deus único. Deus supremo, tinha outros, mas existia um que era o principal. Talvez seja uma das primeiras escrituras que fala sobre isso. Então ele precisava fortalecer o princípio do judaísmo, que é a construção da ideia de Deus, para podermos falar sobre isso. E é por isso que nós estamos construindo essa ideia, esse princípio, para que através dessa psicopedagogia da construção, ou da semeadura que precisava acontecer antes, para que tudo pudesse encontrar um caminho. Quem já cuidou de roça? Eu me lembro, eu cresci cuidando de roça. Arando, lá a gente tinha um boi, que era um boi comunitário. Tinham 2 ou 3 propriedades que usavam o mesmo boi. Então, cada semana um fazia ali e tinha o arado. Coitado do boi. Mas era assim, porque o sangrar do terreno, como a terra em Goiás é uma terra que você, até com a mão, você cava para plantar uma macaxeira, é uma terra muito solta. Então, era mais para você revolver. E
Como a gente fazia a plantação, como todos os locais fazem, a plantação que é o giro, né? Você planta, uma época você planta uma cultura de raízes mais profundas e a outra de raízes mais aéreas, mais... E eu me lembro disso, que nesse contexto, para a gente poder fazer isso, você tem que preparar o terreno. Não adianta lançar a semente sem o terreno próprio. Não adianta plantar, jogar. Jogue só o talinho da macaxeira sobre a terra. Vai brotar? Vai secar. Brotar não. Então você precisa cavar, limpar, sulcar a terra, colocar ali, tem a distância exata, tem o tempo certo, a temperatura, o clima, a época do ano, tem tudo uma preparação. Moisés veio fazer esse caminho, justamente para que na vinda do Cristo ele encontrasse uma preparação. E a vinda de Jesus, ela vem exatamente no período em que nós estamos saindo de uma condição mais moralmente mais primitiva, partindo para uma condição em que nós podemos, pelo menos, vislumbrar recursos e condições para frente. Adentrando nessa questão de um mundo já de provas e expiações mais conscientes. Até então, a gente estava passando muito mais pelas lapadas do que propriamente sobre isso. Então, essa construção do princípio do judaísmo favoreceu para que a vinda do Cristo, quando ele diz, não vim destruir a lei, mas dar sentido a ela, para que ele pudesse, nesse compêndio das leis mosaicas, agir, para que pudesse encontrar um terreno, ao menos já preparado ou com algum recurso, que tenha uma água própria para poder ter condição de germinar, corações que precisavam ser acolhidos na desesperança de muita coisa. Então, esse caminho precisou ser preparado antes. Se viesse antes, então nessa preparação da mente humana, do conceito espiritual de Deus, onde se falava sobre a divindade, sobre Deus, porque até então nós precisávamos passar por uma reeducação, tanto humana quanto social. Lembrem-se, quem já leu e já ouviu falar muito da lei de Talião, o olho por olho, dente por dente, era assim. Ah, Felipe passou na minha casa, deixou lá, saiu da casa dele, que era na esquina, para deixar o saco de lixo na minha porta. Ah, mas não vai ficar assim não. Eu vou pegar o lixo, o meu e o dele, e vou jogar no quintal, e vou abrir, eu tenho esse direito. Era mais ou menos assim. Quando eu era prejudicado, eu tinha o direito, não era de revidar, não, era de cobrar o preço que eu achasse que fosse justo. Ah, mas eu gastei, eu tive que pagar alguém para ir lá juntar o que o Felipe foi lá e jogou. Então, Felipe, eu não quero só isso não, eu quero mais. Então era assim, era na nossa noção. E esse contexto que nós estamos falando aqui, precisava ser preparado para podermos separar, nesse contexto, o que Jesus faria. Então, para que a gente possa entender que, na concepção, até então, Deus era juiz e caso. Era um Deus que promulgava a lei de amor, de acolhimento,
do perdão, em nome de Deus, cortávamos cabeça, queimávamos, usurpávamos, fazíamos muita coisa. E se nós formos olhar qual é o conceito de Deus no Wikipedia, nós vamos encontrar isso. Deus, até então, era sinônimo de ser juiz e carrasco. Por isso, tanta distorção que ainda vivemos. Quando Jesus trouxe o princípio do cristianismo, ou seja, os princípios cristãos, de amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, ele não estava dizendo nada diferente daquilo que Moisés disse. Apenas mudando um contexto, nos propiciando a oportunidade de olhar, de fazer, de agir. Lembrando que tudo aquilo que eu fizer ao Filipe, eu tenho automaticamente, pelas leis morais, terceiro capítulo do livro dos Espíritos, quando fala sobre as leis, aí lá nós temos as leis morais, a lei do progresso, a lei da destruição, e assim sucessivamente. Leiam. E aí nós vamos entender que tudo isso fez com que Jesus pudesse mudar esse discurso. Que até então, Deus era algo que, na fisionomia, no conceito, na ideologia do povo, estava inalcançável. Sentado no trono, apontando, Dalma, Filipe, Walter, Edna. Esse era um Deus que muitas crenças traduziam. E aí nós vamos ver que nesse processo todo Jesus trouxe o seguinte: Deus, Pai e Criador, que é próximo, que educa e não castiga. Ele mudou o discurso. E isso teve um peso tão grande porque colocou Deus tão próximo de nós que até então era inacessível. Eu só podia chegar se tivesse um sacerdote. Eu só podia chegar se eu fosse a um templo. Se eu cumprisse os princípios que regiam os mandamentos através das oferendas, e Jesus derrubou tudo isso. Daí a razão pela qual ele age na porta do templo, onde isso não haviam comerciantes. E quando Jesus fala que Deus é o Pai, o Criador, e ele encurta essa distância, que ele é próximo, que não castiga, opa, alguma coisa aí aconteceu. E é quando ele começa a falar sobre a lei de amor, do amor de Deus, do amor ao próximo, de uma forma diferente, mais profunda e mais consistente. E aí nós vamos ver aonde que Jesus, na sua missão, porque ele não saiu com um gravadorzinho, com um TKS, aquele antigo, que pouca gente aqui lembra dele, aquele gravadorzinho que era de bolso. Ele não tinha nada disso não, ele sequer escreveu. E ele delegou a Mateus fazer os seus relatos. E aí onde nós vamos encontrar nas passagens a essência do ensinamento de Jesus. Quais
E onde? Está tudo dentro do Evangelho. Está em outras obras literárias da codificação. Quando foi que naquele encontro Jesus estava com seus apóstolos sobre o monte, em que ele essencialmente começou a falar sobre as questões divinas? E nós vamos encontrar onde isso? No sermão no sermão da montanha, no sermão do monte. E que é aí exatamente que está toda a essência daquilo que ele trouxe. Se Jesus é modelo e guia, nós devemos agir como ele, copiar, observar suas atitudes e estarmos mais próximos daquilo que ele fazia. E como guia é orientação. Então o Sermão da Montanha, ele é exatamente o nosso manual de elevação. E é por isso que Gandhi, que era hindu, e um hindu extremamente cristão, pelo jeito, porque ele disse o seguinte: se destruíssem todos os livros de conhecimento da Terra e sobrasse somente o Sermão da Montanha, o homem teria salvação. Veja o tamanho, respeito, e consciência e conhecimento que ele tinha. Então nós vamos ver que o Sermão da Montanha, ele traz algumas particularidades. Alguém se lembra de todos os sermões, todos os discursos de Jesus, em cada momento? Nós somos cristãos. 32% da população humana é cristã. Há 2000 anos, Jesus trouxe o cristianismo. E a gente não conseguiu ainda viver Jesus. Por todas as dificuldades que nós nos impomos. É nossa. Será que é difícil entender? Vamos fazer aqui uma analogia. Vamos pegar um outro livro que, para o espírita principalmente, é uma referência. Nós pegarmos o livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes. A primeira parte fala sobre os Espíritos. Isso. Deus, sobre a divindade, sobre os atributos da divindade, sobre a sua presença, a sua imutabilidade. E aí nós vamos ver que o Sermão da Montanha, o primeiro dele, fala sobre Pai Nosso que estás nos céus. E ele vai falando sobre os atributos de Deus perante os homens. Está no Evangelho. E a gente estudar o livro dos Espíritos vai nos dar uma abertura. Porque o Evangelho é muito mais ciência do que a gente possa imaginar. Estudar o livro dos Espíritos é estarmos falando da parte científica do conhecimento espiritual. Aí nós vamos ver que a segunda parte, que a primeira parte ele fala sobre os atributos, sobre a divindade, sobre as referências, e a segunda parte do livro dos Espíritos fala sobre o mundo dos espíritos. Fala sobre a questão do mundo dos espíritos, da relação que nós temos com a vida material. E aí o Sermão da Montanha, o segundo sermão, fala sobre o reino de Deus se assemelha. Aí nós vamos ver que fala sobre a vida futura, sobre a relação do mundo espiritual e o mundo material. Então veja, será que é uma coincidência? Será que Jesus
já tinha lá no bolsinho, acho que eu tenho aqui, um rascunhozinho do Livro dos Espíritos. Acho que não, porque ele nem bolso usava. Inclusive nessa série Chosen aí, ele carregava uma mochila. Eu achei o máximo, que eu ando com mochila o dia todo. Eu acho legal, eu acho essa configuração que dão de um Jesus muito atual, que nos identifica, é muito importante. Trazermos para uma realidade presente aquilo que nos parece tão distante. E aí nós vamos avançar, que a terceira parte do Livro dos Espíritos fala sobre as leis morais, onde ele fala sobre as questões da lei de progresso, a lei de destruição, da sociedade, de uma série de aspectos que regem a condição humana. Aí o Sermão da Montanha começa como? Bem-aventurados os aflitos, as boas bem-aventuranças, que são a condição humana vivida no momento, na vida presente. Veja como ele constrói. Ele começa falando sobre a divindade, sobre Deus, parte para o contexto espiritual e traz a relação muito próxima daquilo que nós nos encontramos e como nós nos encontramos. Então, essa terceira parte do Livro dos Espíritos fala sobre as boas-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, porque fala da vida futura, da fé, da esperança, da imortalidade. Então, nós precisamos entender o que o Sermão da Montanha tem a ver conosco, esse manual. E a quarta parte do Livro dos Espíritos fala sobre as penas e gozos terrestres e as penas e gozos futuros. E o Sermão da Montanha, que é exatamente onde ele termina, que ele faz exatamente a proposta do cristão na terra. De honrar o homem de bem, de viver em plenitude interior, sobre a felicidade e muitos outros aspectos. Vós sois o sal da terra. É onde eu conto com vocês para que haja temperança na vida. O sal da terra é o que dá sabor, que dá sentido, que dá suculência, esperança renovada. Somos nós. Quem são os trabalhadores da última hora? Somos todos convocados. Todos que estão encarnados são os trabalhadores da última hora que vão movimentar a projeção, a elevação espiritual do planeta, em conjunto com a espiritualidade. Então, o Sermão da Montanha, ele sintetiza o modelo e guia para a humanidade que ele fez e no que ele diz. Então, olharmos o Sermão da Montanha já é um grande preâmbulo disso. Ah, mas é muito difícil ler o Livro dos Espíritos. Está certo. Leia o Evangelho, que você vai encontrar a referência. Ah, mas também é muito difícil. Tá bom, você tem a... Eu tenho o meu filho número 8, Daniel. Ele ganhou uma vez no colégio um Novo Testamento, que era um livro. E ele vivia com aquele livrinho dentro da mochila. Quando nós fazíamos o Evangelho em casa, ele já aos 4 anos já tinha leitura, ele fazia questão de ler o Novo Testamento. A gente abriu o Evangelho e ele, eu posso ler? Pode. Ainda trazia nele as raízes de outra obra. Então a gente vê que nesse processo todo, que o Livro dos Espíritos, toda a sua relação, está ali contigo no Evangelho.
cientificamente explicado, espiritualmente traçado no nosso modelo e guia que nós precisamos. Será que isso foi ao acaso? Ou existe um plano por tudo isso? Até que ponto Jesus, que é o nosso governador espiritual, e como relata Ranieri, no livro Evolução do Princípio Inteligente, organizou, através de engenheiros espirituais, convocando os espíritos na formação do nosso planeta, quando era apenas um gás espalhado. E quem lê o livro Caminho da Luz e Universidade de Capela vai ver que está ali a convocação de Jesus para essa reformulação. Precisamos criar um ambiente para que esses espíritos possam ter a oportunidade. Então ele trouxe todas as ferramentas. Nós é que ainda não. Mas eu começo a ler em 5 minutos eu já estou dormindo. Beleza. Começa a pensar que você não dormiu. Eu começo a ler em 30 desdobramento. Já melhora. Já dá um novo sentido aí na coisa. Aí no mesmo momento eu vou para o espiritual. Beleza, lá também tem escola, tem biblioteca, tem grupo de estudo, tem tudo. Basta que nós queiramos. E aí nós vamos ver que toda essa essência, estou terminando agora, de tudo aquilo que nós estamos falando do Cristo, é muito mais. É muito mais. Seria impossível falar. Nós temos apenas uma frase, a primeira frase do item 3 do Evangelho, que nos trouxe nesse momento essa reflexão. E quanto eu permito a presença do Cristo em minha vida? O quanto eu me coloco na caminhada, na direção do Cristo? Está certo que Emmanuel relata que a distância que nos separa, e o Espírito de Verdade traz isso muito claro no Livro dos Espíritos, que nos separa do Cristo, é imensa. Mas nós temos o modelo, nós temos o Evangelho, nós temos a Boa Nova, nós temos o Sermão da Montanha, nós temos muita coisa que vai nos fazer refletir. Então, que o Cristo possa dar sentido, possa fazer sentido em nossas vidas. E para nós encerrarmos aqui, eu gostaria de ler um trecho que está nesse livro. Continua. Bom, mas eu trouxe o trecho aqui, em que ele diz o seguinte. Começa assim uma frase de Jó. Ele bem sabia o que havia no homem. Olha o sentido disso. Sabia literalmente como éramos e o que ainda não conseguimos alcançar. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu,